Bom, nós vamos começar com espelhos esféricos nesse módulo. Está começando dia 11/9, nesse módulo nós vamos ver tanto a determinação gráfica quanto a determinação analítica de imagens em espelhos esféricos. A primeira coisa importante é a gente observar que o espelho esférico ele é formado a partir de uma calota esférica. Como é que a gente obtém essa calota? Nós vamos pegar uma esfera, né? E aí vamos realizar um corte nessa esfera. A calota que nós vamos ter, que está sendo representada por essa figura, ela vai ter duas regiões. Uma região que é a região interna, que a gente vai falar que é a face côncava da calota esférica, e a face de fora, a face externa, nós vamos falar que é a face convexa dessa calota. Toda calota, né, que faz parte daquela esfera original, que foi o corte, vai ter alguns elementos importantes, alguns elementos geométricos importantes. Esse eixo que divide a calota no meio é chamado de eixo principal. A gente tem também o raio de curvatura desse espelho. Nós vamos ter o ângulo de abertura desse espelho, e esses pontos são pontos muito importantes. Então, esse C, que nós vamos chamar de centro de curvatura, é o ponto que deu origem à esfera. O V, que nós vamos chamar de vértice, é o ponto em cima desse eixo principal que divide o espelho exatamente ao meio, é o ponto de simetria desse espelho. O R não é um ponto, R é uma distância do centro de curvatura até qualquer ponto da extremidade do espelho. E alfa, como já falamos, é o ângulo de abertura, né? Bom, os espelhos vão ser representados pelo côncavo. Prestem bem atenção que esses três traços nessa superfície do espelho representam a parte que não reflete, a parte opaca. Então, a luz está incidindo nessa região, ou seja, na parte interna da minha calota. Por isso é que nós vamos denominar esse espelho de espelho côncavo. O espelho convexo, nós vamos ter também uma superfície, né? Aqui nós temos os traços que representam a parte que não brilha, a parte opaca desse espelho, e a luz está incidindo na parte externa da superfície esférica. Por isso é que ele é denominado de um espelho convexo. Então, muito importante, espelho côncavo, a parte refletora é a parte interna da calota, e o espelho convexo, a parte refletora é a parte externa dessa calota. Agora, nós temos alguns raios notáveis, né? Existe esse pontinho aqui chamado foco, né? A gente já sabe que o centro de curvatura é o ponto que estava na origem da nossa esfera. O vértice divide o espelho exatamente ao meio e está em cima do eixo principal. E quem é o foco, né? Se nós fizermos incidir raios paralelos ao espelho, eles vão bater no espelho, vão sofrer reflexão e todos esses raios vão passar por um ponto no eixo principal chamado de foco. É interessante observar que o foco vai ficar a metade da distância entre o centro de curvatura e o vértice. Como a distância entre o centro de curvatura e o vértice é o raio, o foco fica exatamente na metade do raio. Tudo bem? Então, se eu tenho, por exemplo, do centro de curvatura até o vértice, eu tenho um raio de 4 centímetros, a distância do C até o F ou do F até o V é a metade. Então, eu teria 2 centímetros e 2 centímetros. Olha, mesmo que esse espelho seja um espelho convexo, todo raio ou feixe que entra paralelo ao eixo principal emerge passando por esse ponto imaginário chamado foco. Olha que interessante, né? Então, esses três raios que emergiram, se eu prolongasse os três raios que estão emergindo, eles vão ter o prolongamento deles passando pelo foco. A gente pode observar aqui, para formar as imagens, nós vamos ter que usar alguns raios que são raios notáveis, né? Então, a gente vai aprender algumas dessas propriedades. Todo raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal reflete-se numa direção que passa pelo foco. A gente vai demonstrar isso para o espelho côncavo e depois para o espelho convexo. Então, nós temos a nossa superfície côncava, percebam que a parte refletora é a parte interna, temos o eixo principal, temos o centro de curvatura,
o foco e o vértice. A partir de agora, todos os raios que entram no espelho serão verdes e todos os raios refletidos pelo espelho serão vermelhos. Então, se ele entrou paralelo, ele passa pelo foco, né? Qualquer raio que entra paralelo ao eixo principal bate e emerge passando pelo foco. Essa é uma propriedade importante, né? Isso também vale para o espelho que a gente chama de espelho convexo, a mesma propriedade. Qual que é a grande questão, né? Se o raio entra paralelo, o raio não pode quebrar a superfície do espelho para poder entrar no foco. Então, o prolongamento imaginário passaria pelo foco. Então, eu vou ter um raio saindo exatamente dessa forma. Ele entra paralelo, ele sai com o prolongamento imaginário dele passando pelo foco, né? Em qualquer outro ponto em que a gente vai colocar. Então, ele entrou paralelo, o prolongamento imaginário passa pelo foco, porque o raio não pode quebrar a superfície do espelho. O espelho não é um meio em que a luz pode atravessar, refratar, ela pode refletir, então ele reflete dessa forma. Outra propriedade dos raios notáveis é que todo raio de luz que entra, que incide numa direção que passa pelo foco, vai fazer o contrário, vai sofrer reflexão de forma paralela ao eixo principal. A propriedade, na realidade, ela é o oposto da anterior, né? Lá o raio entrava paralelo, sofria reflexão, passava pelo foco, né? Agora, se o raio entrar pelo foco, vai bater na superfície do espelho e sair paralelo. Nós temos um espelho côncavo com o centro de curvatura, o foco e o vértice. Então, o raio que está entrando é o verde, bateu, vai sofrer reflexão como? Saindo agora paralelo ao eixo principal. Qualquer outro raio que incida, o raio verde incidiu, bateu na superfície do espelho, nesse ponto, ele sai paralelo ao eixo principal. É importante observar que as imagens são formadas pelos raios que saem do espelho. Isso é algo que nós vamos ver com cuidado. Outra propriedade, todo raio de luz, né, que incide e passa pelo foco, reflete-se paralelamente ao eixo principal. Me desculpem, não é outra propriedade, é a mesma, só que agora usando o espelho, que é o espelho convexo, né? Então, ó, se o raio de luz pudesse bater e entrar dentro do espelho, ele não pode de novo, o prolongamento dele passaria pelo foco. Então, nesse ponto aqui do espelho, ele sofre reflexão paralela ao eixo principal. Então, mesma coisa aqui, ó. Se ele pudesse passar pelo foco, no ponto em que ele incidiu, ele sai paralelo ao eixo principal, né? Mais uma propriedade. Todo raio de luz que incide numa direção que passa pelo centro de curvatura, reflete-se sobre si mesmo, ou seja, ele bate e volta. Olha a propriedade aqui no nosso espelho, que é o espelho côncavo, né? Nós temos lá o centro de curvatura, o foco e o vértice. O raio entrou, passou pelo centro de curvatura, bateu no espelho, ele fez o que? Voltou. Ele bateu e voltou, né? Ele incide sobre si mesmo, ele incide e volta, né? A mesma coisa vai acontecer com o espelho convexo, só que, novamente, qual é o problema, né? O centro de curvatura está na parte onde o raio de luz não pode entrar. Não esqueçam que essa parte é uma parte opaca. Então, o raio vem, se ele pudesse, ele poderia ser prolongado lá para dentro, iria passar pelo centro de curvatura. Então, ele vai chegar nesse ponto e vai voltar sobre si mesmo, né? Qualquer outro raio iria acontecer da mesma forma. Bom, terceira propriedade, todo raio de luz que incide no vértice do espelho reflete-se simetricamente em relação ao eixo principal. O que é simetricamente? Formando o mesmo ângulo em relação ao eixo principal. Exemplo, temos o nosso espelho côncavo com os 3 pontos, né? E aí nós temos um raio. O raio incidiu, formou com o eixo principal um ângulo θ. Então, o raio refletido vai formar com o eixo principal o mesmo ângulo θ. Né? A mesma propriedade aqui para o espelho, que é o espelho convexo agora, né? Então, a parte refletora é a parte externa do espelho. Se eu imaginar que o raio de luz bateu no vértice, ele vai formar um ângulo alfa com o eixo principal, o raio que emerge vai formar o mesmo ângulo com o eixo principal. Agora, como é que se formam essas imagens, né? Eu tenho aqui um objeto, estou representando o objeto por essa seta, né?
E aí, daquelas propriedades que nós aprendemos, nós podemos usar somente duas para encontrar a formação dessas imagens. Nós vamos ver o caso da formação de imagens em espelho côncavo, né? A primeira coisa que é muito importante que a gente observe é que eu tenho 5 posições diferentes para colocar o meu objeto. O meu objeto pode ser colocado antes do centro de curvatura, ele pode ser colocado em cima do centro de curvatura, entre o centro de curvatura e o foco, entre o foco e entre o foco e o vértice. Para cada posição que eu coloco o objeto, eu tenho um tipo de imagem diferente. Então, eu posso ter uma imagem, né? Depois a gente vai construir essa imagem. Quando eu colocar o objeto em cima do ponto C, eu vou ter um segundo tipo de imagem. Quando eu colocar entre o C e o F, o terceiro ponto, e em cima do F, o quarto, entre o F e o V, o quinto. Então, no espelho côncavo, eu vou ter 5 imagens diferentes. O primeiro caso é quando o objeto está antes do centro de curvatura, né? E a gente vai usar propriedades, ó. Saiu desse ponto de objeto um raio de luz paralelo ao eixo principal. Bateu no espelho, ele vai sofrer reflexão por onde? Passando pelo foco. Mas onde está a imagem da setinha daquele objeto, né? Eu preciso ter um outro raio vermelhinho que se encontre com esse para encontrar aonde que está essa imagem. Então, se eu tenho, por exemplo, o raio de luz que sai passando pelo foco, bate no espelho, ele sai o quê? Me desculpe, e ele vai sair paralelo. O encontro dos raios vermelhos que estão saindo do espelho, que sofreram reflexão, vai ser exatamente a imagem do ponto de cima da minha seta. O importante é que se o objeto tem um ponto no eixo principal, a imagem continua no eixo principal. Então, eu teria o eixo principal aqui estaria a base daquela seta e a setinha da seta no encontro dos raios vermelhos, ou seja, eu teria a imagem desse jeito. Quando eu comparo o objeto com a sua imagem, eu vou saber como é que essa imagem é formada. Ela foi formada pelos raios que saíram do espelho, então ela é uma imagem real. O tamanho dela, se eu comparar o tamanho dela com o tamanho do objeto, é menor e ela é uma imagem invertida, porque em relação ao eixo principal a seta estava para cima, e em relação ao eixo principal a seta está para baixo, né? Bom, segundo tipo de imagem, né? O objeto agora vai ser colocado exatamente em cima do centro óptico, né? Então, vamos usar a primeira imagem. Raio de luz sai paralelo, bate no espelho e emerge passando pelo foco. O raio de luz agora passa pelo foco, bate no espelho e sai paralelo. O ponto onde, de novo, os raios se encontram, que saem do espelho, é onde eu vou ter a imagem da setinha sendo formada. Olha como é que eu vou ter a minha imagem, né? Essa imagem vai ser agora real, de novo formada pelos raios que emergiram do espelho, igual porque tem o mesmo tamanho e continua sendo invertida. Terceira imagem de um objeto colocado no espelho côncavo, né? É quando o objeto está colocado entre o centro de curvatura e o foco. Então, nós vamos ter lá, a gente já viu a imagem no primeiro caso, quando o objeto estava antes do centro de curvatura. Segundo caso, quando o objeto estava em cima do centro de curvatura. Agora, o objeto está entre o centro de curvatura e o foco. Então, nós temos lá, ó, raio de luz paralelo, bate no espelho, emerge passando pelo foco. Raio de luz passa pelo foco, bate no espelho e sai paralelo. Aonde os dois raios que emergiram do espelho saem, é aqui que eu vou ter a imagem da seta, ou seja, essa é a minha imagem. Prestem atenção que minha imagem agora continua real, só que pela primeira vez ela é maior, né? E ela continua invertida. Então, eu consigo perceber que o ponto C, antes, se eu colocar o objeto antes, a imagem é menor. Em cima do ponto C, a imagem tem o mesmo tamanho. E quando eu pego o objeto e coloco mais próximo do espelho, a minha imagem se tornou maior do que o tamanho do próprio objeto. Então, esse espelho pode funcionar, por exemplo, para aumentar o tamanho dos objetos que eu estou enxergando, né? Quarto caso, a gente vai colocar o objeto no foco do espelho, né? Então, está exatamente em cima do foco. E nós vamos desenhar lá. Entra paralelo, sofre reflexão, o raio de luz que vai formar a imagem passa pelo foco.
Outra propriedade, se entra pelo vértice, forma um ângulo alfa, ele sai refletindo, formando o mesmo ângulo alfa. É interessante observar que esses dois raios que saem, eles saem paralelos, eles não vão se cruzar, né? Ou seja, a minha imagem está lá no infinito. Eu chamo essa imagem de um ponto impróprio ou uma imagem imprópria. Bom, o quinto e último caso é quando o nosso objeto está muito próximo ao espelho, né? Ou seja, ele está entre o foco e o vértice. Então, é aqui que está o meu objeto. Como é que vai ficar a imagem desse objeto? Então, raio de luz paralelo, bateu no espelho e passou pelo foco. Desculpe aqui, né? Se esse raio de luz agora entrasse pelo vértice, ele formaria um ângulo e sairia formando o mesmo ângulo. Preste atenção que os dois raios que saem do espelho, eles não se cruzam na frente do espelho. Se eu prolongasse atrás do espelho, eles iam se encontrar nesse ponto. Não é o ponto onde o raio realmente está se propagando, é a prolongação, né, dos raios que estariam saindo do espelho. Olha que interessante, né? Então, pela primeira vez, eu tenho uma imagem que é uma imagem que não é uma imagem invertida, ela é uma imagem direita. Pela primeira vez, nós temos uma imagem que não é real, ela é virtual. Ela foi formada atrás do espelho, pelo prolongamento dos raios que emergiram do espelho, e ela é maior. Então, esse espelho, ele pode funcionar, por exemplo, como um espelho em que aumenta os objetos, né? Se você tem o teu rosto aqui, aqui você tem um espelho, você coloca o teu rosto entre o foco e o vértice, você vai ver a sua imagem como se estivesse atrás do espelho, mas ampliada, né? Então, é o caso daqueles espelhos que a gente usa para mulher, as mulheres usam para se maquiar, porque consegue aumentar bem, né, o tamanho do olho, ela consegue ver com perfeição a maquiagem que ela vai fazer, né? Bom, e como é que é o espelho convexo? Quantas imagens o espelho convexo tem? Somente uma imagem, porque eu só tenho uma posição para colocar o objeto em relação a esses 3 pontos. Eu não posso colocar o objeto nessa região, porque essa região é região opaca. A única região que brilha é a região que está na frente do vértice, né? Não está entre o vértice, o foco e o centro óptico. E aí nós vamos usar as propriedades. Raio de luz entra paralelo, bate no espelho, e olha que interessante, né? O raio de luz não quebra o espelho, então ele sai com o prolongamento dele passando pelo foco. Se agora eu imaginasse a propriedade do raio de luz entrando, se ele pudesse passar pelo centro de curvatura, ele iria bater, chegou nesse ponto, ele ia o quê? Ele ia sofrer a reflexão. Então percebam, esses dois raios vermelhos que saem, eles não se cruzam, eles se cruzam a partir do momento que eu os prolongo para a parte opaca do espelho. É aqui que se forma a imagem. A imagem agora, olha que interessante, ela é virtual, porque ela não foi formada pelos raios que sofreram reflexão, mas pelo prolongamento desses raios. Ela tem um tamanho menor do que o tamanho do objeto e ela é direita, ela não é uma imagem invertida, né? Bom, vamos continuar nesse momento. A gente vai, a partir desse momento, fazer o estudo analítico de imagens. O que é isso, né? Significa que nós vamos determinar as imagens a partir de equações e não a partir da representação gráfica. Mas para isso, algumas informações nós temos que definir. Então, toda vez que eu tiver um objeto, o tamanho dele eu vou chamar de O. Então, vamos supor que eu tenho aqui uma árvore, a árvore mede 3 metros, e eu coloco ela em frente a um espelho côncavo, né? Então, O é o tamanho da minha árvore. E aí, quando eu olho a imagem formada pelo meu espelho, eu vou ter I, e eu vou falar que é o tamanho da imagem formada por esse espelho. Outro dado importante é P. O que é P? É a distância do meu objeto, no caso da minha árvore, até o vértice do espelho. Então, P eu chamo de posição do objeto. E P' vai ser a distância da imagem até o vértice do espelho. Bom, são definições importantes, né? Você fala, professora, por que é importante calcular o P', né? Se o P' der positivo, significa que a minha imagem é real. Como é que eu posso entender isso, né? Se eu estou imaginando que eu tenho esse eixo aqui, que é o eixo principal, como sendo o eixo do X, eu vou falar que a região positiva é a região onde a luz entra e a região
onde a luz sai do meu espelho é a região onde tem luz. E a região onde a luz não pode sofrer reflexão é a região opaca. Então, toda vez que o pelinho der positivo, é porque a imagem está sendo formada pelos raios de luz que emergiram do espelho. E se o pelinho der negativo, a posição da minha imagem estiver na região opaca, é porque a imagem foi formada, na realidade, pelo prolongamento desses raios, né? E aí nós temos a primeira equação. O inverso da distância focal é igual ao inverso da posição do objeto mais o inverso da posição da imagem. Tudo bem? Então, se eu tenho a distância focal do meu espelho, que é a metade do raio de curvatura, eu tenho o P, que é a distância do objeto ao vértice do espelho, eu sou capaz de encontrar pelinha. E pelo sinal de pelinha, eu sei se a imagem é real ou virtual. Como é que eu sei se a minha imagem é uma imagem direita ou invertida, né? A gente pode ver quantas vezes ela aumentou também. Eu comparo o tamanho da imagem com o tamanho do objeto. Então, se o objeto, por exemplo, tem 10 metros e a imagem tem 2, eu calculei a imagem, significa que a minha imagem é menor do que o tamanho do objeto. E para isso, como é que eu encontro esse aumento? Isso aqui é o inverso o oposto de pelinha sobre P. Então, se na primeira equação eu encontro pelinha e eu já tenho P, com um pelinho e P eu tenho um aumento. Se eu tenho um aumento e o tamanho do objeto, eu encontro o tamanho da imagem, fazendo exatamente essa relação. No lugar do A, eu coloco o tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto, né? Como é que eu sei se a minha imagem é direita ou invertida? Pelo sinal do I. Eu posso agora imaginar que onde está o eixo do espelho é o eixo Y. Então, se eu calcular o I e o E de mais 1, mais 2, mais 3, significa que a minha imagem é uma imagem direita. Se o I der abaixo do vértice, menos 1, menos 2, menos 3, a minha imagem é invertida. Então, olha que coisas interessantes, né? Usando a equação de Gauss com um sinal de pelinha, eu sei se a imagem é real ou virtual. E com o sinal do I, que é o tamanho da imagem, eu sei se ela é direita ou invertida, né? Aqui nós temos essa tabelinha para vocês, né? P é a posição do objeto, distância desse até o espelho, e pelinho é a posição da imagem. Se o pelinho for maior que zero, a imagem é real. Se o pelinho for menor que zero, a imagem é virtual. O é a altura do objeto e I é a altura da imagem, como a gente viu anteriormente. Se o I for positivo, a imagem, o valor dela maior que zero, eu tenho uma imagem direita. Estou imaginando o eixo Y, né? E se a imagem for menor que zero, a imagem é invertida. É importante observar agora que a distância focal, que eu chamo de F minúsculo, é a metade do raio. E é uma diferença quando o espelho é côncavo ou convexo, né? A distância focal é positiva para os espelhos côncavos, dizendo que o foco está na região onde a luz entra e sai do espelho, e no caso do espelho convexo, a distância focal é negativa, indicando que o foco está na região opaca do nosso. Bom, algumas aplicações práticas, né? Os espelhos côncavos, eles têm uma natureza de ser convergente. Olha que interessante, né? Aqui nós temos uma churrasqueira, né? Não sei se vocês percebem, eu estou fazendo comida usando um espelho côncavo. Por quê? Porque todo o raio de luz que entra paralelo emerge passando pelo foco. Então, se você colocar essa panela exatamente no foco do espelho, ele vai concentrar todos os raios de luz que vêm do Sol, logo vem paralelo, né? Eles vão convergir para esse ponto, e esse ponto aqui, então, vai concentrar toda a energia solar, né? Então, os espelhos côncavos convergentes são geralmente utilizados por concentrarem os raios luminosos, ou mesmo por formarem imagens ampliadas, né? Aqui a gente tem um exemplo aqui das conchas que nós usamos também, né? E o espelho convexo, né? Eles têm natureza divergente. Olha aqui um espelho convexo, né? A bolinha da árvore de Natal, né? Eles são geralmente utilizados por quê? Para ampliar o campo visual. Então, se você está olhando a partir de um espelho convexo, lembra que só tem um tipo de imagem, menor, direita e virtual. Então, se essa imagem é menor do que o tamanho do objeto, você consegue ver uma região bem ampla daquilo que você está observando. Os retrovisores dos carros usam espelhos que são espelhos convexos, né? Então, por quê? Porque eu vejo o tamanho do carro que está atrás de mim menor, logo eu consigo ver
muito mais carros do que um único carro, né? Aqui a gente tem o exemplo desse óculos, né? E da bolinha de árvore de Natal, tá? Aqui nós temos, pessoal, a gente usou o material produzido pela Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco para produzir esse material para vocês. Então, obrigada, vão para o atendimento, participem do atendimento se vocês tiverem dúvida, tá? Um beijo.